Vincular camadas para pintura homogênea. Para que a simulação reflita uma pintura com base em um resultado muito próximo do real, o simulador de ambientes trabalha com a distribuição da cor dentro da área delimitada pela camada com base na luminosidade oferecida pelo ambiente. Exemplo: no primeiro esquema de cores, a parede deve receber uma cor e o rodapé outra. No segundo esquema de cores, o rodapé e a parede devem estar com a mesma cor. Neste segundo caso, a cor deve ser distribuída levando em consideração a parede e o rodapé juntos. Caso contrário, haverá diferença de tonalidade entre a parede e o rodapé, mesmo que a mesma cor esteja simulada em ambas as camadas. Para resolver essas diferenças, você deve utilizar o recurso de agrupamento de camadas, ou seja, você deve vincular as camadas. Vamos usar esse esquema chamado tons azuis como exemplo. Nesse caso, nós temos a parede em azul e o rodapé na cor branca. Eu vou querer que a parede e o rodapé tenham a mesma cor. A cor da parede é a 658C. Vamos colocar esta mesma cor no rodapé e vamos ver o que acontece. Perceba que mesmo estando com o mesmo código, a tonalidade da cor acabou ficando um pouco diferente. Isso porque o sistema trabalha com a distribuição de cores para que a cor fique na sua forma real. Ou seja, nesta parte da parede existe mais luz e nesta parte da parede existe menos luz. A distribuição da cor entre a luz e a falta de luz foi feita de tal forma que existe uma espécie de um degradê que foi colocado na parede. Por exemplo, vamos clicar com o botão esquerdo do mouse sobre a lupa, vamos pressionar a tecla Ctrl e vamos levar até a parede e ver onde está essa cor. Perceba que aqui onde tem a luz, a cor está refletindo a cor do leque. Onde você tem sombra, obviamente a cor é escurecida devido à sombra que está incidindo sobre a parede. Já o rodapé está com distribuição de cor somente na parte onde está aplicado e não existe a aplicação de luz e sombra na mesma parte, ou seja, o rodapé tem apenas um único tom de cor. Por isso a diferença entre a tonalidade do rodapé e da parede. Caso esse rodapé estivesse próximo à parede onde tivesse iluminação, obviamente as cores estariam idênticas. Mas quando você deseja que essa luminosidade seja distribuída de forma uniforme, independente da luminosidade do rodapé estar distribuída diferentemente ou não, você utiliza a opção de vínculos. Por exemplo, eu clico na camada parede e na opção vincular, eu digo que a camada parede é vinculada ao rodapé. Perceba que quando eu clicar no rodapé, a cor do rodapé também foi distribuída de acordo com a parede. Dessa forma, você não percebe mais a diferença de tonalidade entre a parede e também entre o rodapé. Isso também permite que, se eu trocar a cor da parede, automaticamente a cor do rodapé é atribuída juntamente com a parede, porque eu quero que a tonalidade da parede siga a tonalidade do rodapé, e vice-versa. No caso dos tons verdes, você percebe que a parede foi pintada em azul e o rodapé em branco, e não existe vínculos entre a parede e o rodapé. Neste caso dos tons azuis, existe um vínculo, ou seja, a parede está vinculada ao rodapé e o rodapé já está vinculado a alguma coisa, que obviamente é a parede, pois a parede está dizendo que ela está vinculada ao rodapé. Caso eu queira que novamente o rodapé seja pintado em uma cor diferente da parede, eu simplesmente desvinculo. Então eu coloco aqui na opção vincular como não vincular. Dessa forma, eu tenho o tratamento novamente diferenciado. No momento que eu pinto a parede, eu tenho também condições de pintar o rodapé com uma outra cor qualquer. É dessa forma que você faz com que dois módulos da casa passem a se comportar de forma idêntica.
Se você vincular uma camada a outra, no momento que você faz a pintura numa camada, automaticamente a outra camada também é pintada com o mesmo tom e a mesma cor.